Saudas irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento na tua presença e pedimos que, através da ação do teu Santo Espírito, esteja iluminando nossas mentes e corações para o estudo que teremos agora. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Lucas, capítulo 2, versículos 39 ao 52. Como é um texto um pouco longo, as irmãs e irmãos já leram antecipadamente. E o nosso tema de hoje é Filhos entre a permanência e a ausência. O texto lido trata sobre a volta para Nazaré. Foi aquele momento em que José e Maria, após terem ido para Jerusalém, ao voltar, descobriram que Jesus havia ficado para trás e o encontraram lá no templo entre doutores. A vida familiar é cheia de percalços. Se o casal não tem filhos e filhas, tem seus dramas por não tê-los. Se os tem seus dramas por tê-los. Quando os rebentos são pequenos, muitas preocupações permeiam o coração de pais e mães. Quando crescem, descobre-se que as preocupações estão longe de acabar. Essa é a realidade. Desde a aurora dos tempos, se sabe disso. A preocupação se tem filhos, se não tem filhos. A preocupação quando são pequenos, quando crescem e ganham asas. Muitos pais e mães sofrem com a ideia de ter que deixar seus filhos e filhas saírem de casa ao tornarem-se adultos. Outros, que se preparam a vida toda para isso, sofrem com a ideia de não vê-los querer partir. Desde a aurora dos tempos acontece o mesmo. Os membros de uma família se tornam muito ligados e é difícil. Quando as crianças vão amadurecendo, chegam à adolescência, na juventude, e aí saem de casa e começam uma nova família ou desejam morar sozinhos. Claro que isso dói no íntimo dos pais e mães, entretanto é uma realidade que acontece. É difícil e faz parte da existência humana, por isso precisamos nos preparar. E como a igreja pode ajudar a família nesse processo? Fundamento bíblico. O evangelista Lucas narra alguns momentos marcantes da infância e adolescência de Jesus. Anualmente, sua família viajava de Nazaré para Jerusalém, para as celebrações da festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, os pais voltavam para casa, acompanhando a multidão, e não se deram conta de que o menino Jesus ficara em Jerusalém, versículo 43. Tão tranquilos estavam que só depois de um dia inteiro de viagem sentiram a falta do filho, versículo 44. A caravana havia muitas pessoas, havia parentes, havia familiares. Imaginaram que Jesus estava entre os seus amigos da faixa de sua idade, com outros parentes e conhecidos. Entretanto, depois de um dia, perceberam a ausência de Jesus e aí tiveram que retornar para Jerusalém para saber o que havia acontecido. Lucas relata num momento especial na vida de Jesus, que era o momento de transição de sua infância para a adolescência. Diz o texto bíblico que quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume, versículo 42. Muito mais do que entrar na fase da adolescência, como nos referimos hoje, essa transição marcava a entrada de Jesus na vida religiosa de um judeu. Aos 12 anos, maioridade religiosa da época, o menino judeu tornava-se membro da religião judaica, tendo assim acesso ao templo e podendo participar de todos os rituais ali praticados. Jesus, então, aos 12 anos, ele tinha já essa liberdade. Mas a liberdade como maior de idade, como homem, só viria aos 30 anos. Então Jesus praticamente estava dando seus primeiros passos aqui em seu ministério terreno. Assim, o Evangelho nos mostra um exemplo de mudanças na vida familiar, a partir da família de Maria e José, pois com essa nova fase na vida de seu filho, os 12 anos de idade, era de se esperar que outras mudanças começassem a surgir. José e Maria. José, pai de criação, Maria, a sua mãe. Era natural que eles se preocupassem também, porque Jesus, como todo menino na época,
passaria por mudanças, por transformações, como hoje acontece. E era de esperar, e foi o que aconteceu. Nesse momento, Jesus não retornou com José e Maria e ficaram preocupados e voltaram atrás dele. Ao ficar no templo e ser achado depois no meio dos doutores, podemos entender que Jesus sinalizava para seus pais humanos que não ficaria com eles para sempre, pois tinha uma missão a cumprir. Maria e José precisavam fazer um novo arranjo na relação com seu filho Jesus e percebê-lo de outra maneira, não mais como um menino, mas como alguém que estava entrando na juventude e que mais adiante teria o seu próprio caminho, independente de seus pais. Era uma realidade que Maria e José perceberam com essa atitude de Jesus e sabiam que mais adiante Jesus faria outras coisas, haveria novas mudanças, que era natural na vida de alguém. Eles deviam esperar porque eles já haviam sido avisados qual seria o papel de Jesus na vida deles e na vida da humanidade. Palavra que ilumina a vida. Reconhecer e aceitar a nova fase na vida dos filhos e filhas não é tarefa fácil. Uma das primeiras descobertas para pais e mães que procuram se preparar a vida toda para isso é perceberem que não estão preparados para deixar o filho ou a filha ir, o que atualmente chamamos de síndrome do ninho vazio. Essa síndrome é caracterizada pelos sintomas de extremo vazio, tristeza e depressão sentidos pelos pais quando um filho ou filha deixa a casa paterna e materna, geralmente para estudar, trabalhar fora ou para se casar. Creio que vários pais e mães já passaram por isso. Eu também já passei quando morava em casa, na zona leste de São Paulo, e minhas filhas foram fazer faculdade em São Bernardo do Campo, outra cidade. Nós só vimos no fim de semana, quando sexta-feira à noite, elas vinham de São Bernardo, eu ia buscá-las na estação de trem, ali em Goianás, e domingo à noite, após o culto, eu as levava até São Bernardo, aproveitando o trânsito vazio. Então nós tivemos uma época assim, eu e a esposa das filhas, durante a semana estar em São Bernardo, e durante a semana a gente ficava só nós dois. Então passamos por essa síndrome do ninho vazio. Mas é um processo natural na vida de todo casal. Melhor assim. O pior é quando acontece de um filho ou filha falecer, como tem acontecido desde a aurora dos tempos. É mais triste ainda. Não é fácil. Antes, a vida familiar era bastante preenchida com os cuidados que os filhos e filhas exigiam. Depois, quando eles vão embora e a casa se esvazia, costuma-se ficar com uma sensação de vazio e inutilidade, que pode variar de casal para casal e atingir de modo diferente cada um dos cônjuges. É uma realidade. O que acontece quando os filhos se vão, batem asas e os casais ficam a sós no que tinha sido um lar com várias vidas. Mas há outra situação que também pode gerar certo desconforto. É aquilo que se chama de síndrome do ninho cheio. Este é um fenômeno mais recente e tem a ver com a permanência dos filhos, já adultos, na casa dos pais. Aqui o ninho continua cheio, não se esvazia. Nesse caso, os pais, ou um deles, preparam-se toda a vida para ver o filho ou a filha bater as asas e voar, mas, no entanto, alguns desses optam por trabalhar ou estudar próximo à casa dos pais para não ter que deixar de viver com eles. É uma outra realidade também, quando os filhos ou filhas, por questão econômica ou pela proximidade, resolvem ficar com os pais para estudar, para se preparar e quem sabe bater as asas mais tarde. É uma outra realidade que tem sido um fato na vida dos casais hoje. Enquanto no ninho vazio o problema é aceitar que os filhos e filhas crescem e se vão, no ninho cheio a dificuldade é organizar numa mesma casa a vida entre adultos, pais e filhos. Nesse caso, é preciso estabelecer regras explícitas de convivência, mantendo-se a clareza de que a casa é dos pais e precisa ser respeitada como tal. É uma outra realidade que, infelizmente, filhos adultos acabam não percebendo, que acabam trazendo, às vezes, crises,
porque precisam aceitar que a casa é dos pais e não deles. Então, deve haver limites e respeito para que não haja problemas sérios mais tarde. Embora a dor da separação seja inevitável, podemos pensar em algumas atitudes e práticas que podem ajudar a enfrentar melhor essa situação. Temos, assim, 2 pontos. Primeiro, relacionamento do casal. Se a vida do casal girou só em torno dos filhos e filhas, evidentemente, quando eles saem de casa, a sensação de vazio vai ser muito maior. Por isso, embora o cuidado dos filhos seja uma tarefa fundamental de um casal, a vida a 2 não pode se resumir a isso. O casal precisa cultivar uma vida rica a 2, independente dos filhos. O desenvolvimento da intimidade, da ternura, do companheirismo ao longo da vida do casal é elemento essencial para a continuidade satisfatória do relacionamento. Assim, apesar da tristeza natural e saudade diante da saída dos filhos da casa, o pai e a mãe podem se sentir realizados diante das tarefas cumpridas e mais livres e disponíveis um para com o outro. Se esse relacionamento entre o casal não é cultivado ou não foi, surge agora, quando estão somente os 2, uma nova e excelente oportunidade para esse aprendizado. É uma realidade. Quando filhos e filhas saem de casa, começaram uma nova família ou mudaram para outra cidade, outro estado, outras circunstâncias, é uma nova oportunidade para os pais aprenderem a viver um relacionamento a 2, porque os filhos se foram. Infelizmente, tem havido conflitos e crises para casais que não souberam trabalhar essa questão. Agora, juntos, sozinhos num lar, eles podem tratar novamente essa vida a 2 e buscar um novo relacionamento. Porque se isso não acontecer, outras crises poderão trazer para o casal. Segundo, o desenvolvimento de interesses pessoais. Além dos filhos e filhas, do seu cônjuge e dos compromissos com a manutenção e organização da casa, é importante que tanto o marido quanto a mulher preserve ao longo da vida interesses e atividades pessoais que podem ser de várias naturezas. Vida profissional, hobby, atividade voluntária na comunidade, cultivo pessoal de uma vida espiritual devocional e semelhantes. No decorrer da vida, nem sempre é possível dedicar o tempo que se gostaria para o desenvolvimento de atividades pessoais. Mas, se esse interesse foi de algum modo preservado e cultivado, quando cessam as obrigações mais constantes para com filhos e filhas, pode-se, com o tempo que fica livre, dedicar-se a alguma atividade que antes não foi possível desenvolver mais plenamente. É uma realidade também. Em muitos casos, os pais ficam tão envolvidos com os filhos e filhas que acabam deixando para trás ou deixam de lado algo que gostariam de ter feito ou poderiam estar fazendo. E aí, quando os filhos se vão, batem asas, o casal tem tempo, tem a oportunidade de recuperar algo que foi deixado de lado, algo que gostariam de ter feito e agora tem tempo e liberdade para fazer. Ainda mais quando o casal é um casal aposentado, tem mais tempo e devem investir tempo naquilo que lhe for útil, porque ficar encorujado ou parado, nada mais fazer, viver uma vida improdutiva e inativa, isso acaba trazendo uma falta de qualidade de vida e até crises entre o casal. Por isso é bom que os casais, desde cedo, já comecem a refletir sobre como será o futuro para que possam ter um futuro abençoado para si e também para seus filhos. Conclusão. É preciso considerar os desafios dessas 2 situações específicas do ciclo vital da família e entender que elas envolvem o amadurecimento tanto dos filhos e filhas quanto de seus pais. Sem dúvida, é muito bom esse convívio familiar saudável, porém é importante estimular a completa independência dos filhos e ela somente é plena quando ele ou ela assume a responsabilidade e sustento de sua própria casa, independente de ser solteiro ou solteira, ou casado ou casada. No nosso modelo nuclear de família, é assim que o processo se dá. É uma grande verdade. Devemos nos preparar. Nós, como pais
irmãs, temos uma responsabilidade para com os nossos filhos e filhas, que é zelar, guardar, ajudar, socorrer, compartilhar, abençoar, para que possam se tornar adultos saudáveis, honestos e bênçãos na sociedade e no mundo, para que possam aprender a conviver também, se desejarem bater asas, viver sozinhos ou mudar para outra cidade, estado. Devemos compreender porque nós fizemos a nossa parte e devemos fazer enquanto é possível. E aí, quando os filhos se vão, batem as asas, nós, como casais, devemos viver agora um novo relacionamento, que começou quando não havia crianças, depois elas vieram e agora elas se foram. Então já tivemos um momento antes delas virem, um relacionamento que deve ser reconquistado para que haja mudança de vida, qualidade de vida. Assim, irmãos e irmãs, nós temos aqui uma questão para ser refletida em casa e, havendo dúvidas, perguntas, só nos fazer. O que leva um jovem ou uma jovem a abrir mão de certa independência e desejar permanecer na casa dos pais? Alguém nesse grupo já sofreu com uma dessas síndromes, do ninho cheio ou ninho vazio, ou está vivendo? Como conseguiu superar ou está tentando superar? São reflexões para serem feitas em casas e é um processo natural na vida dos casais hoje. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua palavra na escola dominical através dessa lição. Continua a nos inspirar através da ação do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz, que sai de toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Aleluia. Amém.